Pela primeira vez na minha vida, eu me via confrontado pela possibilidade real e iminente de morrer. Como evitar esse desfecho? Como encará-lo com dignidade? Em 1979, um grupo de religiosos e leigos iniciou um projeto extremamente ambicioso: obter junto ao Superior Tribunal Militar em Brasília informações e evidências de violações aos direitos humanos. O projeto pretendia, e conseguiu, evitar o possível desaparecimento dos documentos durante o processo de redemocratização. Considerava-se que a preservação desses elementos era indispensável como fonte de pesquisa sobre essa fase da história do Brasil. Em 1985, veio a público o projeto Brasil Nunca Mais, causando um forte impacto em uma sociedade que acabara de sair de uma ditadura civil-militar que durou 21 anos. Trabalho sério e consequente revelou através de extenso relatório, fruto do estudo de registros produzidos em instâncias da Justiça Militar, as mazelas, os métodos de tortura, a extensão das vítimas, os crimes de lesa humanidade cometidos nesse período e parte de seus autores. O Brasil Nunca Mais, de alguma forma, foi uma primeira comissão da verdade que se constituiu clandestinamente. Chegou a hora de o Brasil estruturar e o Poder Legislativo não pode perder a chance que tem em mãos, neste momento, uma comissão da verdade digna de uma democracia que já completa 22 anos de plenitude constitucional. A oportunidade de repatriar essa documentação e esses microfilmes e abri-los à consulta pública merece ser comemorado com muita alegria. E eu ouvia o Dr. Sobral Pinto contar diversas vezes que toda a documentação produzida pelo Tribunal de Segurança durante a ditadura Vargas tinha desaparecido. As únicas cópias eram do processo do Prestes e do Berger, porque o Dr. Sobral, como advogado deles, fez para si cópia de cada um desses processos. A nossa Suprema Corte, numa tarde, que do meu ponto tarde e noite, que do meu ponto de vista, mancha indelevelmente a reputação da nossa Corte Suprema, os 11 ministros, por maioria, entenderam que os torturadores, os assassinos, os estupradores, os esquartejadores estavam a salvo, acobertados pela lei de anistia. E isso colocou o Brasil, do meu ponto de vista, do ponto de vista do processo civilizatório, do ponto de vista do processo democrático, lá na rabeira, quando nós vemos os nossos países irmãos, países da América Latina, como Argentina, Chile e Uruguai, seguindo um caminho inteiramente diverso, um caminho que está aperfeiçoando a democracia nesses países, e não houve qualquer crise na Argentina, por exemplo, ao mandar os chefes militares passarem o resto dos seus dias numa prisão perpétua. A luta contra o poder é a luta da memória contra o esquecimento. Essa pequena frase revela tudo, porque se disse, ou se diz, que a ideia do perdão deve preponderar sobre tudo. Eu posso até concordar com isso, desde que a gente saiba posicionar o perdão dentro das circunstâncias onde ele se insere. Antes do perdão, a investigação e a verdade. Esses microfilmes e demais documentos do Brasil Nunca Mais, um fato no momento também importante, na medida que temos no Congresso Nacional um projeto de lei de acesso à informação que agora está sendo bombardeado, que precisamos estar atentos, né, os destinos desse projeto de acesso à informação pública do nosso país, e ao mesmo tempo um projeto de lei da Comissão Nacional da Verdade. Portanto, acho que é um momento oportuno de chamar a atenção para a sociedade de que é preciso se caminhar muito ainda nesse país, para buscarmos um país democrático, que busquemos a universalidade do acesso à informação e assim por diante. Enquanto vítimas das prisões, torturas e dos viciados processos perante os tribunais militares,
e também quanto cidadãos e cidadãs que viram desvendados ou desvendadas as entranhas do aparelho repressivo e mostrado a face cruel do regime militar. Foi longa a jornada, desde o dia 1º de abril de 1964 até a publicação do Brasil Nunca Mais. E longa tem sido a jornada, desde o Brasil Nunca Mais até a Comissão da Verdade. Estima-se que mais de 50 mil presos e presas aconteceram quando do golpe militar, em 1964. De especial, a circunstância de tal reconstituição não haver se dado a partir de uma série de entrevistas de pessoas, mas sim do exame de processos políticos que transitaram pela justiça militar brasileira. O pensador francês Michel Foucault, aliás, já o havia dito possível no seu livro Vigiar e Punir. Foi assim que, examinados de forma clandestina mais de 700 processos, deles foram extraídas mais de 1 milhão de páginas, produziu-se um relatório de 12 volumes, com cerca de 5.000 páginas, denominado Projeto Lá. Esta tarde aqui em São Paulo é uma tarde para ficar guardada nos corações e nas almas de todos nós. Porque se ela recupera uma luta do passado, ela nos joga no presente e nos projeta no futuro para que nunca mais aconteçam torturas no país. Vai permitir à sociedade tomar conhecimento do seu passado, das ações que foram empreendidas pelo próprio Estado contra a sociedade e das ações que não podem se repetir. E para que não se repita, ou parafraseando Dom Paulo, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça, os diferentes segmentos da sociedade, instituições públicas, privadas, eclesiásticas, organizações não governamentais, precisam juntar esforços para preservar as fontes representativas das ações do Estado e da sociedade no regime de exceção e difundi-las de forma aberta, aliando o conhecimento de nosso passado às mais modernas tecnologias de reprodução e difusão de documentos. As igrejas cristãs no Brasil e no mundo são porta-vozes dos que são reprimidos, perseguidos e torturados por causa da justiça y da paz. Hay que seguir profundizando nuestra unidad en Cristo, es cierto, para que el mundo crea. Y hay que seguir trabajando ante una América Latina para que llegue a ser más humana, es cierto. Pero también hay que seguir trabajando para que hombres y mujeres puedan vivir con dignidad y puedan realmente aprovechar y poner en práctica los dones y talentos que Dios nos ha dado para poder tener mejores relaciones entre nosotros, con Dios y también con el medio ambiente y la creación que Dios nos ha dado. O resgate da memória é algo essencial não apenas como recordação, mas como ponto de referência para medidas políticas e jurídicas eficazes na garantia dos direitos humanos numa nação civilizada. O suicídio parecia ser o único caminho. E se cooperar era o preço que, para salvar minha vida, eu tenho certeza que não conseguiria conviver com um profundo sentimento de culpa que certamente me acompanharia para sempre. Seria uma vida sem vida. Procurei e não encontrei nada que eu pudesse usar para me suicidar. E percebi que nem a opção do suicídio me era disponível. Eu estava só e à mercê dos torturadores.
Considerando a dificuldade de leitura de 12 volumes em mais de 6.000 páginas, foi necessária e idealizada a criação de um resumo, o chamado Projeto B, num espaço 95% menor. A editora Vozes aceitou publicá-lo, tendo-lhe sido atribuído o título de Brasil Nunca Mais. Sob o temor de possível censura ao conteúdo da própria obra a ser publicada, foi também buscada a publicação no exterior. A editora norte-americana Random House assumiu esse encargo. Assim, em 15 de julho de 1985, 4 meses após a retomada do regime civil, foi lançado o livro Brasil Nunca Mais. A publicação mereceu destaque na imprensa nacional e internacional, e o livro foi reimpresso 20 vezes somente nos seus 2 primeiros anos de vida, estando atualmente na sua 37ª edição. Dom Paulo decidiu doar toda a documentação do projeto a fim de torná-la pública. O conteúdo foi oferecido inicialmente à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e à Universidade de São Paulo, as quais declinaram esse encargo. Ofertado então à Universidade Estadual de Campinas, a instituição aceitou a documentação, com o compromisso cumprido de disponibilizar amplamente o material para consulta e permitir sua reprodução. Assim, tanto o Projeto A quanto as cópias integrais dos 707 processos foram transferidos ao Arquivo Edgar Leuenroth, vinculado à Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. A memória, portanto, estava preservada. Minha esperança é que a memória desse passado contribua para que esse Brasil nunca mais